Ela tornou-se a obsessão do chefe da máfia. O Palácio Obsidian era um mundo seu próprio. Toda noite, o cassino pulsava com vida, luzes douradas cintilando através de pisos de mármore polido. O baixo zumbido de conversa misturando-se com o rítmico tilintar de fichas. O suave sino de máquinas caça-níqueis ecoando como sinos distantes. Era um lugar onde fortunas mudavam com a virada de uma carta, onde segredos eram trocados tão facilmente quanto moeda, onde o perigo se escondia atrás de cortinas de veludo e sorrisos encantadores. Leora Hale movia-se através dele quietamente, despercebida pela maioria. Ela trabalhava o turno da noite, tecendo entre mesas com uma bandeja equilibrada em suas mãos, seus passos leves, sua presença quase invisível. Ela tinha dominado a arte de misturar-se ao fundo, olhos para baixo, voz suave, movimentos eficientes. O cassino era barulhento, caótico, imprevisível, mas ela navegava-o com a calma precisão de alguém que tinha aprendido a sobreviver por não ser vista. Ela não sabia que alguém a tinha visto. Não apenas a visto, a notado, a observado, a marcado. Mas aquela verdade pertencia a um mundo em que ela ainda não tinha entrado. Esta noite, ela acreditava que era apenas mais uma trabalhadora num lugar que engolia pessoas inteiras. Ela acreditava que estava segura em seu anonimato. Ela acreditava que as sombras que demoravam nos cantos nada tinham a ver com ela. Ela estava errada. A noite começou como qualquer outra. Leora registrou a entrada, amarrou seu avental e pisou no chão do cassino. O ar estava quente, espesso com perfume e fumo de cigarro. Risos subiram do bar, agudos e frágeis. Dealers gritavam apostas com entusiasmo praticado. Guardas de segurança estavam em seus postos, suas expressões ilegíveis. Leora moveu-se através de tudo com graça tranquila. Ela não viu o homem observando-a da mezanine. Cassie e Moretti estavam acima do chão do cassino, como uma sombra esculpida em pedra. A iluminação fraca não suavizava nada sobre ele. Ele era alto, de ombros largos, vestido num terno preto sob medida que se misturava na escuridão atrás dele. Sua postura era relaxada, mas sua presença irradiava uma autoridade tranquila e letal que fazia as pessoas instintivamente saírem de seu caminho. Ele era o tipo de homem que não precisava falar para ser obedecido. O tipo de homem cujo silêncio era mais perigoso que a raiva da maioria dos homens. O tipo de homem que governava o submundo com uma mão firme e uma vontade inquebrável. E esta noite, sua atenção estava fixada na garota que não sabia que estava sendo observada. Leora movia-se entre mesas, oferecendo bebidas com um sorriso educado, inconsciente dos olhos rastreando cada passo dela. Ela enfiou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha, ajustou sua bandeja e continuou trabalhando. Seus movimentos eram simples, comuns, sem nada de especial. Mas para Cassian, eles eram tudo menos isso. Ele a tinha notado semanas atrás, primeiro por acidente, depois por curiosidade, depois por algo muito mais perigoso. Ela era diferente das outras, não barulhenta, não flertadora, não tentando chamar a atenção de ninguém. Ela se movia como alguém que queria desaparecer. E isso sozinho a fazia se destacar em um lugar onde todos estavam desesperados para ser vistos. Ele não sabia o nome dela. Ele não sabia a história dela. Mas ele sabia uma coisa com absoluta certeza. Ela não pertencia ao mundo dele. E ainda assim, ela estava aqui andando por seu território, respirando seu ar, inconsciente de que já tinha se tornado parte de algo que nunca poderia escapar. Leora pausou em uma mesa de apostas altas, oferecendo bebidas aos jogadores. Um homem roçou seu braço enquanto ela se inclinava para a frente, seu toque demorando um momento demais. Ela enrijeceu, mas forçou um sorriso educado. Ela tinha aprendido a não reagir. Reagir só piorava as coisas. A mandíbula de Cassian apertou.
Ele não se moveu, não falou, não revelou a tempestade que cintilava atrás de seus olhos. Mas o guarda parado ao lado dele moveu-se inquieto, sentindo a mudança no ar. A voz de Cassian era baixa, controlada, quase quieta, um único comando. O guarda assentiu e desapareceu na multidão. Leora não viu o homem que a tinha tocado ser escoltado para longe minutos depois. Ela não viu a ameaça silenciosa entregue num corredor de trás. Ela não viu o modo como o olhar de Cassian a seguia com uma intensidade possessiva que ele ainda não entendia. Ela apenas sentiu uma estranha pesadez assentar-se sobre ela, como se o ar tivesse mudado sem aviso. Ela o afastou. Ela tinha trabalho a fazer. Horas passaram. O casino rareou. O barulho suavizou. A noite ficou mais velha. Os pés de Leora doíam, seus ombros tensos de carregar bandejas. Mas ela continuava a mover-se. Ela sempre continuava a mover-se até que não o fez. Perto do fim de seu turno, ela entrou num corredor mais quieto atrás do piso principal, um atalho que ela usava toda noite. O corredor era escuro, ladeado por arrecadações e portas de funcionários. Estava geralmente vazio. Esta noite, não estava. Um homem estava a meio do corredor, encostado na parede. Sua postura era casual, mas seus olhos eram afiados, predatórios. Leora desacelerou, seus instintos formigando. Ela não o reconheceu. Ele não era funcionário. Ele não era um hóspede. Ele não pertencia aqui. Ele empurrou-se da parede e deu um passo em direção a ela. Leora congelou. O ar mudou. Uma sombra moveu-se atrás dela. Ela não ouviu passos, não sentiu uma presença, mas de repente o corredor pareceu menor. O ar mais espesso, o perigo mais afiado. Cassian Moretti entrou no corredor. Ele não falou. Ele não precisava. O homem que estava a aproximar-se de Leora enrijeceu, sua confiança evaporando sob o olhar frio e inabalável de Cassian. A tensão no corredor apertou como um arame esticado. Leora não entendeu o que estava a acontecer. Ela não entendeu por que o estranho recuou. Ela não entendeu por que a presença de Cassian parecia tanto uma ameaça quanto um escudo. Ela só entendeu uma coisa. Este foi o momento em que tudo mudou. O momento em que ela pisou, sem saber, sem querer, num mundo do qual nunca poderia sair. No momento em que o chefe da máfia se tornou obcecado, o corredor caiu em silêncio. Não o silêncio suave e comum de um corredor vazio, mas uma quietude pesada e sufocante que pressionava contra as paredes e roubava. O ar dos pulmões de Leora, o estranho que a estava a aproximar, congelou a meio do passo, sua confiança dissolvendo-se sob o peso da presença atrás dela. Cassian Moretti não falou. Ele não precisava. Sua chegada mudou a atmosfera como uma tempestade a aproximar-se. Quieta, escura, inevitável. As luzes fracas acima lançavam longas sombras pelo chão, estendendo-se em direção a ele como se até a escuridão reconhecesse seu mestre. Leora não se virou. Ela não conseguia. Seu corpo permaneceu travado no lugar, sua respiração superficial, seu pulso trovejando em seus ouvidos. Ela não sabia quem era o homem atrás dela. Não verdadeiramente. Ela o tinha visto pelo casino, sempre rodeado por guardas, sempre movendo-se com uma autoridade tranquila que fazia as pessoas se afastarem sem questionar. Ela sabia que ele era importante, poderoso, intocável. Mas ela não sabia que ele era isto. O estranho deu um passo para trás, depois outro. Seu bravado evaporou, substituído por uma tensão nervosa que torcia suas feições. Ele murmurou algo em voz baixa, algo afiado, algo temeroso. E então ele se virou e desapareceu pelo corredor, seus passos ecoando em retirada. Só então Leora respirou. O ar parecia diferente agora, mais espesso, carregado, como se as próprias paredes estivessem esperando algo acontecer. Ela engoliu em seco, seus dedos apertando a borda de sua bandeja. Ela queria mover-se. Ela queria ir embora.
Ela queria fingir que nada disto tinha acontecido, mas seus pés recusaram-se a obedecer. Cassian deu um passo mais perto. Sua presença encheu o corredor. Não alta ou agressiva, mas absoluta. Ele moveu-se com uma confiança tranquila que não precisava ser anunciada. O ar mudou ao redor dele, curvando-se à sua vontade, carregando o fraco cheiro de colônia cara e algo mais escuro por baixo. Algo perigoso, algo inebriante. Leora sentiu-o antes de o ver. O calor de sua proximidade, o peso de sua atenção, o puxão silencioso de um homem que não olhava para as pessoas. Ele as avaliava. Ela virou-se lentamente. Cassian estava a apenas alguns metros de distância, sua expressão ilegível, seu olhar fixo nela com uma intensidade que fez sua respiração prender. Seus olhos eram escuros, afiados e impossivelmente focados, como se ele estivesse a memorizar cada detalhe de seu rosto, cada respiração que ela dava, cada tremor que ela tentava esconder. Ele não falou. Ele não precisava. Seu silêncio disse o suficiente. Leora baixou seu olhar, incerta do que fazer, incerta do que ele queria, incerta porque ele estava lá até aqui. Ela sentiu-se exposta sob seu olhar, como se ele pudesse ver através dela, além do uniforme, além do sorriso educado, além da garota quieta que tentava tanto misturar-se ao fundo. Ela se sentiu vista, verdadeiramente vista, e ela não sabia se devia correr ou ficar parada. O olhar de Cassian desviou para a bandeja em suas mãos. Seus dedos tremeram levemente, traindo seus nervos. Sua mandíbula apertou, não com raiva, mas com algo mais afiado, algo protetor, algo possessivo que ele ainda não entendia. Ele deu mais um passo em direção a ela. A respiração de Leora engasgou. Ele não a tocou. Ele não falou. Ele simplesmente ficou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Perto o suficiente para que o mundo fora do corredor desaparecesse em nada. Por um momento, o tempo segurou a respiração. Então ele se virou e foi embora. Nenhuma explicação, nenhum aviso, nenhum reconhecimento do perigo em que ela tinha acabado de estar. Mas algo tinha mudado. Leora sentiu-o no ar que ele deixou para trás. Pesado, elétrico, demorando como uma impressão digital pressionada contra sua pele. Ela não sabia o que significava. Ela não sabia por que ele tinha intervindo. Ela não sabia por que ele a tinha olhado daquele jeito. Mas Cassian sabia. Ele sentiu a mudança no momento em que entrou no corredor. No momento em que a viu parada ali, pequena, tensa, inconsciente do perigo atrás dela, no momento em que o estranho deu um passo em direção a ela, algo dentro dele estalou. Não violentamente, não ruidosamente, mas decisivamente. Ele tinha passado anos a dominar o controle de seu império, de seus homens, de si mesmo. Ele não permitia distrações. Ele não permitia apegos. Ele não permitia nada que pudesse ser usado contra ele. Mas a garota no corredor tinha escorregado por todas as barreiras que ele tinha construído. Ele não sabia o nome dela. Ele não sabia a história dela. Ele não sabia porque ela se movia como alguém que tinha aprendido a sobreviver quietamente. Mas ele sabia uma coisa. Ela era o problema dele agora. Não porque ela tinha feito algo errado. Não porque ela tinha visto algo que não deveria. Não porque ela representava uma ameaça, mas porque ela existia. Porque ela respirava em seu mundo. Porque ela andava por seu território com passos suaves e olhos baixos. Porque ela não tentou chamar a atenção dele. E isso sozinho o tornou incapaz de desviar o olhar. Cassian voltou para a mezanine, mas seu foco nunca voltou para o chão do casino. Seu olhar a seguia de cima, rastreando seus movimentos com uma precisão que beirava a obsessão. Ele observou o modo como ela enfiava o cabelo atrás da orelha. O modo como ela evitava contato visual. O modo como ela se encolhia quando alguém roçava muito perto. O modo como ela se portava como alguém que tinha aprendido a ser pequena.
Ele não gostava disso. Ele não gostava da ideia de alguém a tocar. Ele não gostava da ideia de alguém a olhar. Ele não gostava da ideia dela andar por seu mundo desprotegida. Ele não entendia por quê. Ainda não. Mas ele o faria. Porque a obsessão não começa com uma declaração. Ela começa com um momento. Um único momento que se enterra sob a pele e se recusa a sair. E esta noite, num corredor escuro atrás do chão do cassino, Cassie Moretti tinha encontrado seu momento. Leora Hale não tinha ideia, mas ela tinha acabado de se tornar o centro de uma tempestade da qual nunca poderia escapar. A noite seguinte pareceu diferente. Leora não conseguia explicar por quê. Nada tinha mudado em sua rotina. Ela chegou ao Palácio Obsidian em sua hora habitual, amarrou seu avental e pisou no chão do cassino com a mesma determinação tranquila que ela carregava todo turno. As luzes estavam tão brilhantes, o barulho tão avassalador, os rostos tão embaçados, e ainda assim algo demorava no ar, algo que ela não conseguia nomear. Ela tentou sacudi-lo, mas a memória do corredor agarrou-se a ela como uma sombra. O olhar predatório do estranho, a mudança repentina no ar, a chegada silenciosa do homem que governava este lugar como um reino, esculpido da escuridão. Cassie Moretti, ela não tinha dormido bem. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o modo como ele a tinha olhado. Afiado, focado, inabalável, não cruel, não gentil, algo completamente diferente, algo que fazia seu peito apertar e sua respiração engasgar. Ela disse a si mesma que não importava. Ele não a conhecia. Ele não se importava com ela. Ele tinha simplesmente estado no lugar certo na hora certa. Mas no fundo, ela sabia que aquilo não era verdade. Cassie Moretti não aparecia em lugar nenhum por acidente. Ela movia-se pelo cassino, oferecendo bebidas, evitando contato visual, tentando fingir que o mundo não tinha mudado sob seus pés. Mas o sentimento a seguia, um fio invisível puxando sua consciência, arrastando sua atenção em direção à mezanine acima. Ela não olhou para cima. Ela não precisava. Ela o sentiu. Cassian estava no mesmo lugar da noite anterior, observando o chão do cassino como um sentinela silencioso. Sua postura era relaxada, mas seu olhar era tudo menos isso. Ele observava o quarto com a precisão de um homem que não perdia nada. Mas esta noite, ele não estava a observar o quarto. Ele a estava a observar. Leora sentiu o peso de sua atenção muito antes de ousar olhar para cima. Ele pressionava contra sua pele, quente e pesado, como uma mão repousando entre suas omoplatas. Ela tentou ignorá-lo, tentou focar em seu trabalho, tentou fingir que não estava sendo observada pelo homem mais perigoso do edifício, mas suas mãos tremeram. Seus passos vacilaram. Sua respiração vinha muito superficial. Ela não entendia por que ele a estava a observar. Ela não entendia o que ele queria. Ela não entendia por que o ar parecia carregado toda vez que ela passava sob sua linha de visão. Ela só entendeu uma coisa. Ela não era mais invisível, e isso a aterrorizava. Cassian não se moveu de seu lugar na mezanine. Ele estava com uma mão apoiada no corrimão, seu olhar fixo na garota que, sem saber, tinha escorregado sob sua pele. Ele observava o modo como ela se movia, quieta, cuidadosa, quase frágil. Ele observava o modo como ela evitava a atenção, encolhendo-se no fundo como se acreditasse que não merecia ocupar espaço. Ele odiava isso. Ele odiava o modo como ela se encolhia quando alguém roçava muito perto. Ele odiava o modo como ela baixava o olhar quando lhe falavam. Ele odiava o modo como ela se portava como alguém que esperava que o mundo a machucasse. Ele não sabia por que isso o incomodava. Ele não sabia por que ele se importava. Ele não sabia por que não conseguia desviar o olhar. Mas ele sabia uma coisa. Ela estava em perigo. Não por causa de algo que ela tinha feito, não porque ela tinha visto algo que não deveria, não porque ela estava envolvida em seu mundo,
mas porque ela existia nele, e seu mundo não era gentil com os inocentes. A mandíbula de Cassian apertou enquanto ele observava um grupo de homens em uma mesa próxima olhar na direção dela. Seus olhos demoraram demais. Seus sorrisos eram muito afiados. Seu interesse muito óbvio. Ele não gostava disso. Ele não gostava que eles a olhassem. Ele não gostava que eles a notassem. Ele não gostava da ideia de qualquer outra pessoa ver o que ele via. Ele fez sinal para um de seus guardas. Um comando silencioso, um gesto sutil, um aviso entregue sem palavras. Mas o homem não saiu. Ele ficou. Ele observou. Ele esperou. A paciência de Cassian rareou. Leora aproximou-se do bar com sua bandeja, inconsciente do perigo, sentado a apenas alguns metros de distância. Ela ofereceu bebidas a um grupo de hóspedes, sua voz suave, seu sorriso educado. Ela não notou o homem a observá-la. Ela não notou o modo como ele se inclinou mais perto. Ela não notou o modo como seu olhar deslizou sobre ela como uma mão. Mas Cássia notou que ele se moveu antes que ele percebesse que estava a mover-se escada abaixo, pelo chão do casino, através da multidão que se abriu instintivamente à sua aproximação. Ele não apressou. Ele não falou. Ele não revelou a tempestade a formar-se sob seu exterior calmo. Ele simplesmente caminhou em direção a ela. Leora não o viu até que ele estivesse perto, demasiado perto. Ela virou-se assustada pela mudança repentina no ar e quase deixou cair sua bandeja quando o viu parado ali. Cassie Moretti, o homem que tinha aparecido no corredor, o homem que a tinha observado de cima, o homem cuja presença fazia o mundo parecer menor. Ele não olhou para ela, ele olhou para o homem no bar. O agiota enrijeceu sob o olhar de Cassian. Sua confiança evaporou. Seu sorriso afetado desapareceu, sua postura endireitou-se como se puxado por um fio invisível. Cassian não falou. Ele não precisava. Seu silêncio era uma lâmina. O homem engoliu em seco, murmurou uma desculpa que não era direcionada a Leora e levantou-se abruptamente. Ele deixou o bar sem olhar para trás, desaparecendo na multidão com a urgência de alguém fugindo de um predador. Leora piscou, confusa. Ela não entendeu o que tinha acabado de acontecer. Ela não entendeu por que o homem tinha saído. Ela não entendeu por que Cassian estava aqui. Ela só entendeu uma coisa. Ele tinha interferido. Por ela, Cassian finalmente olhou para ela. Seu olhar varreu o rosto dela, demorando-se por um momento no fraco tremor em suas mãos. Sua expressão não mudou, mas algo cintilou em seus olhos, algo afiado, algo possessivo, algo para o qual ela não tinha um nome. Ele não falou. Ele não precisava. Sua presença disse o suficiente. Então ele se virou e foi embora, deixando-a parada ali, sem fôlego, abalada e mais confusa do que nunca. Leora tentou voltar ao seu trabalho, mas sua mente não se acalmava. Ela reprisava o momento repetidamente, tentando entendê-lo. Por que ele tinha intervindo? Por que ele tinha assustado o homem para longe? Por que ele a tinha olhado daquele jeito? Ela não entendia. Mas Cassian, sim. Ele voltou para a mezanine, sua expressão calma, mas seus pensamentos tudo menos isso. Ele a observava mover-se pelo casino, observava o modo como ela tentava se firmar, observava o modo como ela evitava olhar em sua direção. Ele não gostava que ela estivesse abalada. Ele não gostava que ela tivesse sido observada. Ele não gostava que ela tivesse sido abordada. Ele não gostava de nada disso. Ele tinha interferido uma vez. Ele o faria de novo e de novo e de novo porque algo tinha mudado dentro dele. Algo que ele não conseguia ignorar. Algo que ele não conseguia controlar. Algo que ele não queria controlar. Leora Hale tinha entrado em seu mundo quietamente, mas ela tinha despertado algo alto dentro dele. Algo perigoso, algo possessivo, algo obsessivo. E este era apenas o começo. A noite em que ele finalmente a abordou não começou com perigo.
Ela começou com um silêncio estranho, antinatural que se assentou sobre o palácio obsidiano como um véu. O casino estava cheio, lotado, barulhento, vivo, mas sob o barulho, algo parecia abafado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Liora sentiu-o no momento em que pisou no chão. Ela moveu-se pelo quarto com seus habituais passos suaves. Bandeja equilibrada em suas mãos, olhos baixos. Mas esta noite, todo o som parecia distante. Toda a luz parecia mais fraca. Toda a respiração parecia mais pesada. Ela não sabia por quê. Ela não sabia que Cássia Moretti tinha tomado uma decisão. Esta noite, ele não observaria mais de longe. Esta noite, ele não interferiria mais das sombras. Esta noite, ele entraria no mundo dela. E uma vez que ele o fizesse, nada seria o mesmo. Leora aproximou-se de uma mesa de apostas altas, oferecendo bebidas com um sorriso educado. Os jogadores mal olharam para ela. Ela preferia assim. Ela gostava de ser invisível. Isso tornava o mundo mais fácil de sobreviver. Mas esta noite, ela não era invisível. Ela o sentiu antes de o ver. Uma mudança no ar, um calor em suas costas, uma presença que a envolvia como uma sombra. Ela se virou. Cássia e Moretti estavam a apenas alguns metros de distância. Ele não estava cercado por guardas. Ele não estava ladeado por seus homens. Ele não estava a observar de cima. Ele estava aqui na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Leora congelou. Cassian não falou. Ele simplesmente olhou para ela. Realmente a olhou com uma intensidade que fez sua respiração engasgar. Seus olhos eram escuros, afiados, impossivelmente focados, como se ele estivesse a memorizar seu rosto, sua respiração, sua existência. Ele não se moveu. Ele não piscou. Ele não desviou o olhar. Leora baixou seu olhar instintivamente, seus dedos apertando-se ao redor da bandeja. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia por que ele estava aqui. Ela não sabia por que ele a estava a olhar daquele jeito. Ela só sabia uma coisa. Isto não era normal. Cássia Moretti não abordava pessoas. Pessoas o abordavam. Pessoas o temiam. Pessoas o obedeciam. Mas esta noite, ele tinha atravessado o quarto por ela. Ele deu um passo mais perto. Não o suficiente para a tocar. Não o suficiente para a assustar. Apenas o suficiente para fazer o mundo encolher ao redor deles. A respiração de Leora tremeu. A voz de Cassian, quando finalmente veio, era baixa e suave, quieta o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-la. Tu não devias andar sozinha nos corredores de trás. Leora piscou. Ela não tinha esperado que ele falasse. Ela não tinha esperado que ele soubesse. Ela não tinha esperado que ele se importasse. Eu não estava. Sua voz quebrou. Ela engoliu em seco. Eu não queria causar nenhum problema. A expressão de Cassian não mudou, mas algo cintilou em seus olhos. Algo afiado, algo escuro, algo que ela não conseguia nomear. Tu não fizeste, ele disse. Seu tom era calmo, controlado. Mas por baixo, algo fervilhava. Tu não farás, ele acrescentou. Leora não entendeu o que ele queria dizer. Ela não entendeu por que ele estava a dizer isso. Ela não entendeu por que sua presença parecia tanto um aviso quanto um escudo. Ela só entendeu que ele estava muito perto, muito intenso, muito focado nela. Ela deu um pequeno passo para trás. Cassian notou. Seu olhar desceu para o movimento, depois levantou de volta para o rosto dela. Ele não avançou. Ele não fechou a distância novamente, mas o ar entre eles parecia carregado, pesado, vivo. Tu tens medo de mim? Ele perguntou quietamente. A respiração de Leora engasgou. Ela não sabia como responder. Ela não sabia o que ele queria ouvir. Ela não sabia o que a verdade sequer era. Ela não tinha medo dele. Não exatamente. Não do modo como ela deveria estar. Ela tinha medo do modo como ele a fazia sentir. Medo do modo como ele a olhava. Medo do modo como o mundo mudava quando ele estava perto. Eu não. Sua voz vacilou. Eu não sei.
Cassian a estudou por um longo momento. Então ele disse algo que ela não esperava. Tu devias estar. Seu coração parou, não por causa das palavras, mas por causa do modo como ele as disse, não como uma ameaça, não como um aviso, mas como uma verdade. Uma verdade que ele odiava. Uma verdade que ele não conseguia mudar. Uma verdade que ele não queria que fosse real. Ele deu uma respiração lenta, como se estivesse a estudar algo dentro de si. Tu não pertences a lugares onde homens assim podem te alcançar, ele disse. Leora franziu a testa. Homens como quem? A mandíbula de Cassian apertou. Ele não respondeu. Ele não precisava. Ela lembrou-se do corredor. O estranho, o homem no bar, o modo como eles tinham recuado quando Cassian apareceu. Seu peito apertou. Tu não tens que te preocupar mais com eles, ele disse. A respiração de Leora tremeu. Por quê? O olhar de Cassian fixou-se no dela. Porque eu não vou permitir. Ele não disse as palavras em voz alta, mas ela as sentiu no ar, em seu olhar, no modo como ele estava entre ela e o mundo. Ele deu um passo para trás, não muito, apenas o suficiente para lhe dar espaço. Apenas o suficiente para deixá-la respirar novamente. Mas seus olhos nunca o deixaram. Volta para o trabalho, ele disse suavemente. Não era um comando. Não era uma ordem, era outra coisa. Algo protetor, algo perigoso, algo possessivo. Leora assentiu lentamente, incerta do que mais fazer. Ela virou-se para sair, mas ela sentiu o olhar dele segui-la. Todo passo, toda respiração, todo momento, Cassie Moretti finalmente a tinha abordado. E agora que ele não ia deixá-la escorregar de volta para as sombras. Não esta noite, não nunca. O mundo não desmoronou de uma vez. Ele mudou quietamente, uma pequena fratura de cada vez. Leora não notou a primeira rachadura até a noite. Ela ficou até tarde para terminar seu turno. O casino tinha esvaziado. As luzes escureceram. A música suavizou para um baixo zumbido. Ela moveu-se pelo espaço quieto com passos cansados, recolhendo copos e limpando mesas, grata pelo silêncio depois de horas de barulho. Ela não sabia que não estava sozinha. Ela não sabia que estava sendo observada. Ela não sabia que esta noite ela veria algo que mudaria tudo. O corredor dos funcionários estava mais escuro que o habitual. Uma das lâmpadas superiores cintilando fracamente. Leora entrou, esfregando os braços contra o frio repentino. Ela tinha andado por este corredor 100 vezes. Era familiar, seguro, previsível. Mas esta noite parecia diferente. Ela ouviu vozes, baixas, afiadas, urgentes. Ela congelou. O som veio de trás de uma porta parcialmente fechada perto do fim do corredor. Ela reconheceu o quarto. Era suposto ser um armário de armazenamento. Ninguém o usava. Ninguém deveria ter estado lá dentro, mas alguém estava. Leora hesitou, dividida entre curiosidade e medo. Ela devia ir embora. Ela devia cuidar da sua própria vida. Ela devia fingir que não tinha ouvido nada. Mas as vozes ficaram mais altas. Ela deu um passo mais perto. Apenas um. Apenas o suficiente para ouvir. Ele está a perder a paciência. Um homem sibilou. Não podemos continuar a atrasar. Uma segunda voz respondeu. Calma, fria, controlada. Se ele quer começar uma guerra, ele pode vir aqui ele mesmo. A respiração de Leora engasgou. Ela conhecia aquela voz. Ela o tinha ouvido apenas uma vez, mas ela tinha se gravado em sua memória como uma lâmina. Cassie Moretti. Seu coração batia forte. Ela não devia estar aqui. Ela não devia estar a ouvir. Ela nem devia saber que esta conversa existia, mas ela não conseguia mover-se. Ela não conseguia respirar. Ela não conseguia parar de ouvir. O primeiro homem falou novamente, seu tom tenso. Seus homens já estão a observar o casino. Eles estão à espera de uma abertura. Eles não conseguirão uma, Cassian respondeu. E a garota? O sangue de Leora gelou. Garota, eles estavam a falar sobre alguém. Alguém importante.
Alguém apanhado no meio de algo perigoso. Alguém. A voz de Cassian cortou o ar como uma lâmina. Ela não deve ser tocada. A respiração de Leora tremeu. Ela recuou instintivamente, seu calcanhar roçando contra a parede. O som fraco ecoou pelo corredor como um tiro. As vozes pararam. Silêncio. Pesado. Afiado. Absoluto. O coração de Leora batia forte contra suas costelas. Ela não se moveu. Ela não respirou. Ela não ousou. Então ela ouviu passos. Lentos, medidos, a aproximar-se. A porta abriu. Cassian entrou no corredor. Ele não parecia surpreso ao vê-la. Ele não parecia confuso. Ele não parecia zangado. Ele parecia inevitável, como se ele soubesse que este momento chegaria, como se ele estivesse à espera dele. A respiração de Leora engasgou. Ela deu um passo para trás, mas a parede atrás dela parou sua retirada. O olhar de Cassian varreu o rosto dela, demorando-se no medo que ela não conseguia esconder. Ele não falou. Ele não precisava. Sua presença encheu o corredor, quente e pesada, envolvendo-a como uma sombra. Ela não conseguia escapar. Leora, seu nome. Ele disse o nome dela. Ela não sabia como ele o sabia. Ela não sabia quando ele o aprendeu. Ela não sabia por que ouvi-lo em sua voz fazia seus joelhos fraquejar. Ela engoliu em seco. Eu não estava a ouvir. Eu não queria. Tu ouviste? Sua voz era calma, não acusatória, não zangada, apenas certa. E agora tu sabes algo que não devias. Sua respiração tremeu. Eu não ouvi nada de importante. Cassian deu um passo mais perto. Ela sentiu o calor dele antes de sentir o perigo. Tu ouviste o suficiente. O pulso de Leora acelerou. Eu não vou dizer nada. Eu juro. Eu sei. Sua voz era suave. Demasiado suave. Suave de um modo que fazia seu peito apertar. Mas esse não é o problema. Ela não entendeu. Cassian levantou uma mão não para a tocar, mas para a apoiar contra a parede ao lado da cabeça dela. O gesto não era agressivo. Não era ameaçador, mas aprendeu no lugar. Sua presença fechando-se ao redor dela como uma jaula feita de calor e sombras. O problema, ele disse quietamente, é que tu és agora parte de algo que não entendes. A respiração de Leora engasgou. O quê? O que isso significa? O olhar de Cassian fixou-se no dela. Significa que estás em perigo. Seu estômago caiu. De quem? De todos. As palavras eram suaves, honestas, aterrorizantes. Leora abanou a cabeça. Eu não fiz nada. Eu sei. Então por quê? Porque tu existes no meu mundo agora. Seu coração parou. A voz de Cassian baixou, escura e firme. E meu mundo não perdoa a inocência. Leora não sabia o que dizer. Não sabia o que pensar. Não sabia como respirar. Ela tinha entrado em algo que não conseguia ver. Algo que ela não entendia. Algo que ela nunca tinha pedido. Cassian a observou, sua expressão ilegível. Tu não devias ter estado aqui, ele disse suavemente. Eu sei, tu não devias ter ouvido aquela conversa. Eu sei, tu não devias ter medo. Ela olhou para ele confusa. Mas tu estás. Ela não respondeu. Ela não precisava. A mandíbula de Cassian apertou. Não com raiva, mas com algo mais afiado, algo protetor, algo possessivo. Ele deu um passo para trás. Não muito longe. Apenas o suficiente para deixá-la respirar novamente. Tu irás para casa agora, ele disse. Não era uma sugestão, não era um pedido, era uma decisão. Leora assentiu lentamente. Cassian a observou ir embora. Ele não seguiu, ele não chamou, ele não a parou, mas seu olhar permaneceu nela até que ela desapareceu ao virar a esquina. Porque esta noite, Leora Hale tinha entrado num mundo que ela nunca soube que existia. E Cassie e Moretti sabiam uma coisa com absoluta certeza. Ele não ia deixá-la sair de volta. Leora não se lembrava de adormecer. Ela se lembrava de sair do cassino.
Ela se lembrava do ar frio lá fora. Ela se lembrava do sentimento inquieto que se agarrava à sua pele como estática. Mas depois disso, nada. Escuridão. Silêncio. Uma sensação de deriva como afundar em água profunda. Quando ela abriu os olhos, o mundo estava errado. Ela não estava em seu apartamento. Ela não estava em sua cama. Ela não estava em lugar nenhum que ela reconhecia. O quarto era escuro, iluminado apenas por uma única lâmpada numa mesa de madeira. As paredes eram de concreto liso suavizado por iluminação quente. Um tapete grosso cobria o chão. Um cobertor estava drapeado sobre suas pernas. O ar cheirava levemente a cedro e algo mais escuro, algo caro. Sua respiração engasgou. Ela sentou-se demasiado rapidamente, tontura a invadir. Seu coração batia forte, seu pulso a correr com confusão e medo. Onde ela estava? O que tinha acontecido? Por que ela não conseguia se lembrar de chegar aqui? Suas mãos tremeram enquanto ela empurrava o cobertor para o lado. Ela balançou as pernas sobre a borda do sofá e ficou de pé, instável. O quarto estava quieto, demasiado quieto. Sem janelas, uma porta, uma pequena cozinha, um sofá, uma mesa, uma lâmpada, uma casa segura. Ela não sabia a palavra ainda, mas ela a sentiu. Um lugar destinado a esconder alguém ou a manter alguém. Seu peito apertou. Ela moveu-se em direção à porta, seus passos suaves, cautelosos. Ela alcançou a maçaneta. Ela girou antes que ela a tocasse. A porta abriu. Cassie e Moretti entraram. Leora congelou. Ele encheu a porta como uma sombra feita de calor e perigo. Sua jaqueta de terno tinha desaparecido. Suas mangas arregaçadas até seus antebraços, revelando braços fortes e veiosos. Sua expressão era ilegível, mas seus olhos escuros, afiados, inabaláveis, fixaram-se nela com um foco que fez sua respiração parar. Ele fechou a porta lá atrás dele. O suave clique ecoou pelo quarto como um veredicto. Leora engoliu em seco. Onde? Onde estou? Cássia não respondeu imediatamente. Ele a estudou, suas mãos tremendo, sua postura instável, o medo que ela tentava esconder. Tu estás segura, ele disse finalmente. Segura, a palavra parecia errada em sua voz. Demasiado pesada, demasiado vinal. Leora abanou a cabeça. Eu não entendo. Por que estou aqui? O que aconteceu? Cassian deu um passo mais perto. Não ameaçadoramente, não agressivamente. Apenas o suficiente para fazer o ar parecer mais quente, mais espesso, mais difícil de respirar. Tu foste seguida, ele disse. Seu estômago caiu. Seguida? Ele assentiu uma vez. Por homens que não se importam quem tu és, apenas a quem tu estás conectada. Eu não estou conectada a ninguém, ela sussurrou. O olhar de Cassian endureceu. Tu estás agora. A respiração de Leora tremeu. Não, eu não pedi por isso. Eu não fiz nada. Eu sei. Então por quê? Porque tu foste vista comigo. As palavras a atingiram como um golpe. Ela abanou a cabeça novamente, o pânico subindo. Isso não significa nada. Eu não. Significa tudo, Cassian disse quietamente. Ele deu um passo mais perto, fechando a distância entre eles, até que ela pudesse sentir o calor dele, até que o mundo encolhesse para o espaço entre suas respirações. Tu entraste numa conversa que não devias ter ouvido. Ele disse. Tu foste abordada 2 vezes por homens que não deviam ter estado perto de ti. E ontem à noite alguém esperou fora do teu edifício. O sangue de Leora gelou. Ela não tinha visto ninguém. Ela não tinha ouvido nada. Ela não tinha sabido. Cassian continuou, sua voz baixa, firme, controlada. Eles não estavam lá por ti. Não a princípio. Eles estavam a observar-me. Mas quando tu entraste no lugar errado, na hora errada, sua mandíbula apertou. Eles te notaram. Os joelhos de Leora fraquejaram. Ela agarrou as costas do sofá para se firmar.
Eu não entendo. Por que eles se importariam comigo? Os olhos de Cassiane escureceram. Porque eu me importo. O quarto ficou em silêncio. Leora o encarou, sem fôlego, atordoada, incapaz de processar o peso de suas palavras. Ele não desviou o olhar. Ele não suavizou. Ele não o retirou. Tu te tornaste um alvo no momento em que eles perceberam que eu não era indiferente a ti. Seu coração batia dolorosamente. Eu não pedi por isso, ela sussurrou. Eu sei. Eu não quero isso. Eu sei. Então deixa-me ir. A expressão de Cassian não mudou. Tu não vais sair. Sua respiração engasgou. Cassian, tu vais ficar aqui até que a ameaça desapareça. Eu não posso. Tu podes. Sua voz era calma. Demasiado calma. A calma de um homem que já tinha tomado a decisão por ambos. O peito de Leora apertou. Isto é sequestro. Não, ele disse suavemente. Isto é proteção. Eu não pedi tua proteção. Tu não precisavas. Ela abanou a cabeça, lágrimas ardendo atrás de seus olhos. Tu não podes simplesmente me tirar da minha casa. Eu não te levei, ele disse. Eu te movi. Isso é a mesma coisa. Não, ele disse novamente, dando um passo mais perto. Não é. Leora recuou até que suas pernas atingiram o sofá. Cassian parou apenas quando ela não tinha mais para onde ir. Ele não a tocou. Ele não levantou a voz. Ele não a ameaçou. Ele simplesmente a olhou com uma intensidade tranquila que parecia gravidade. Tu estás aqui porque estás mais segura aqui do que em qualquer outro lugar, ele disse. E porque eu não vou deixar nada acontecer contigo. A voz de Leora quebrou. Tu mal me conheces. O olhar de Cassian suavizou apenas um pouco. Eu sei o suficiente. Ela não entendeu o que isso significava. Ela não entendeu por que ele estava a fazer isso. Ela não entendeu por que ela sentia medo e segurança emaranhados juntos em sua presença. Mas Cassian entendeu. Ele tinha cruzado uma linha no momento em que a trouxe para cá. Uma linha que ele nunca tinha cruzado por ninguém. E ele não ia voltar. Tu vais ficar aqui, ele disse quietamente. Comigo? A respiração de Leora tremeu. Ela não sabia ainda, mas esta casa segura não era apenas proteção. Era posse. E Cassie e Moretti não tinham intenção de a deixar sair. A casa segura estava quieta. Demasiado quieta. Leora sentou-se na borda do sofá. Seus dedos enrolaram-se firmemente ao redor do cobertor drapeado sobre suas pernas. Horas tinham passado desde que Cassian saiu, mas o eco de sua presença ainda permanecia no quarto. Quente, pesado, impossível de ignorar. Ela não sabia onde ele tinha ido. Ela não sabia quando ele voltaria. Ela não sabia o que estava a acontecer fora dessas paredes, mas ela o sentiu. Algo estava errado. Algo estava a vir. Algo já tinha começado. Cassian não voltou até que o céu lá fora tinha mudado da noite para o mais fraco indício de amanhecer. Leora não ouviu a porta abrir. Ela não ouviu seus passos. Ela apenas sentiu o ar mudar. A mudança sutil que sempre o anunciava antes que ele falasse. Ela olhou para cima. Cassian estava na porta, as mangas da camisa arregaçadas, a mandíbula apertada, os olhos mais escuros do que ela jamais os tinha visto. Ele não estava ferido. Ele não estava a sangrar, mas algo nele era diferente. Mais duro, mais frio, mais afiado. A respiração de Leora engasgou. O que aconteceu? Cassian não respondeu imediatamente. Ele fechou a porta atrás dele. O suave clique ecoando pelo quarto como um aviso. Ele deu um passo mais perto. Não rápido, não lento, apenas o suficiente para fazer seu pulso acelerar. Houve um incidente, ele disse. O estômago de Leora retorceu-se. Que tipo de incidente? O olhar de Cassian fixou-se no dela. O tipo que começa guerras. Sua respiração tremeu. Por minha causa, ele não desviou o olhar. Sim. A palavra a atingiu como um golpe. Ela abanou a cabeça, o pânico subindo. Eu não fiz nada. Eu não. Tu não precisavas, Cassian disse quietamente.
Ele moveu-se mais perto, parando apenas quando ele estava diretamente na frente dela. Sua presença a envolveu como uma sombra, quente e sufocante ao mesmo tempo. Eles te viram comigo, ele disse. Eles te viram sair comigo. Eles te viram desaparecer. O pulso de Leora acelerou. Mas isso não significa... Significa tudo. Sua voz era baixa, controlada. Mas por baixo ela ouviu algo mais. Algo perigoso, algo furioso, algo protetor. Eles pensam que tu és a alavancagem, ele disse. Eles pensam que tu és importante para mim. Leora engoliu em seco. Não sou eu apenas um problema que tu estás a tentar resolver? A mandíbula de Cassian apertou. Não. A palavra era suave. Demasiado suave. Suave de um modo que fazia seu peito apertar. Tu não és um problema, ele disse. Tu és um alvo. A respiração de Leora engasgou. Por tua causa. Cassian não o negou. Ele deu um passo mais perto, abaixando-se ligeiramente para ficar ao nível dos olhos dela. Seu olhar era firme, inabalável, impossivelmente intenso. Eles vieram ao casino esta noite, ele disse. Não por mim. Por ti. O coração de Leora parou. Ela sentiu o quarto inclinar, o ar rareando ao redor dela. Por quê? A voz de Cassian caiu para um sussurro. Porque eles pensam que levar-te me vai magoar. Sua respiração tremeu. Mas não iria. Tu mal me conheces. A expressão de Cassian não mudou. Não é isso que eles acreditam. Leora abanou a cabeça oprimida. Isto é insano. Eu não sou ninguém. Eu não sou parte do teu mundo. Eu não pertenço a nada disto. O olhar de Cassian suavizou apenas um pouco. Tu estás nisso agora. Ela desviou o olhar, seu peito apertando. Eu não quero estar. Eu sei, então deixa-me ir. Eu não posso. A voz de Leora quebrou. Por que não? Cassian não respondeu imediatamente. Ele estendeu a mão, não para a tocar, mas para apoiar sua mão nas costas do sofá ao lado do ombro dela. O gesto não era ameaçador, não era possessivo, era outra coisa, algo que parecia contenção. Porque eles não vão parar, ele disse. Não até que eles consigam o que querem. E o que eles querem? A mandíbula de Cassian apertou. Tu? A palavra pairou no ar como fumo. A respiração de Leora tremeu. Por quê? Os olhos de Cassian escureceram. Porque eles pensam que tu importas para mim. Ela olhou para ele, sua voz mal um sussurro. Eu importo? Silêncio. Pesado, afiado, inevitável. Cassian não desviou o olhar. Ele não suavizou. Ele não mentiu. Sim. O quarto ficou imóvel. O coração de Leora batia dolorosamente. Ela não sabia o que fazer com a palavra. Ela não sabia o que significava. Ela não sabia o que mudava. Mas Cassian, sim. Ele se endireitou, sua expressão endurecendo novamente. Eles fizeram seu movimento esta noite, ele disse. E agora eu farei o meu. A respiração de Leora engasgou. O que isso significa? Significa que eles não terão outra chance. Sua voz era calma, demasiado calma. A calma de um homem que já tinha decidido o resultado. Leora ficou de pé, suas pernas instáveis. Cassian, o que tu vais fazer? Ele olhou para ela. Realmente a olhou. Não como se ela fosse frágil. Não como se ela fosse um fardo. Não como se ela fosse um erro, mas como se ela fosse a razão pela qual ele estava prestes a queimar o mundo. O que eu tenho que fazer? Ele disse. Leora abanou a cabeça. Eu não quero ninguém ferido por minha causa. Cassian deu um passo mais perto, sua presença envolvendo-a como uma tempestade. Eles fizeram essa escolha, ele disse. Não tu, ela engoliu em seco. E tu? A voz de Cassian caiu para um sussurro. Eu fiz a minha no momento em que te vi. Sua respiração tremeu. Ele estendeu a mão, não para a tocar, mas para escovar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, sem fazer contato. Seus dedos pairando perto o suficiente para parecer um fantasma contra sua pele. Tu ficas aqui.
Ele disse suavemente. Tu não abres a porta para ninguém além de mim. Tu não sais. Tu não desapareces. A voz de Leora quebrou. E tu? Os olhos de Cassian escureceram. Eu vou acabar com isto. Ele virou-se em direção à porta. O coração de Leora retorceu-se. Cassian, ele pausou, mas ele não olhou para trás. Tu estás segura que ele disse. Eu vou ter certeza disso. Então ele saiu. A porta fechou atrás dele. E a guerra começou. A noite estava mais fria do que devia ter estado. Leora andava pelo comprimento da casa segura, seus pés descalços roçando contra o tapete, suas mãos tremendo não importando quão firmemente ela as apertava. Horas tinham passado desde que Cassian saiu. Horas de silêncio, horas de imaginar o pior, horas de repassar suas últimas palavras em sua mente. Eu vou acabar com isto. Ela não sabia o que isso significava. Ela não sabia quem ele estava a lutar. Ela não sabia no que ele estava a entrar. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Ele não estava seguro. E ela odiava que ela se importasse. Ela odiava que seu peito apertasse toda vez que ela pensava nele. Ela odiava que sua respiração engasgasse quando ela o imaginava ferido. Ela odiava que ela se sentisse atada a ele por algo que ela não entendia. Ela odiava que ela não tivesse medo por si mesma. Ela tinha medo por ele. O relógio na parede tic-taqueou depois da meia-noite. Então uma, então duas. Ainda nenhum sinal dele. Leora sentou-se no sofá, joelhos puxados ao peito, encarando a porta como se pudesse fazer com que ela abrisse. Ela tentou se distrair. Ela tentou respirar. Ela tentou convencer-se de que Cassian Moretti não era o tipo de homem que podia ser derrubado facilmente. Mas o medo não ouvia a razão. O medo sussurrava. O medo imaginava. O medo consumia. Ela pressionou uma mão em seu peito, tentando firmar seu batimento cardíaco. Volta, ela pensou. Por favor, volta. A porta não abriu. O silêncio não quebrou. O mundo não mudou até que o fez. Um som distante, suave, abafado, inconfundível. Um tiro. Leora congelou. Sua respiração engasgou. Seu sangue gelou. Seu corpo moveu-se antes que sua mente pudesse pará-lo. Ela correu para a porta, destrancou-a, abriu-a e entrou no corredor. O corredor lá fora estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada cintilante. O ar parecia mais frio aqui, mais afiado, como se o perigo tivesse penetrado nas paredes. Leora moveu-se lentamente, seus passos silenciosos, sua respiração tremendo. Outro som, mais perto desta vez, um gemido baixo. Seu coração parou. Ela seguiu o som, seu pulso batendo forte em seus ouvidos. Ela virou a esquina e o viu. Cassian de um joelho, uma mão apoiada contra a parede, sangue a escorrer de seu antebraço, sua respiração irregular. A respiração de Leora quebrou. Cassian. Ele levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os dela. Escuros, desfocados, mas ainda afiados o suficiente para a reconhecer. Para dentro, ele disse, voz áspera. Não, Leora, eu não vou te deixar. Ele exalou bruscamente, frustração e alívio emaranhados no som. Tu não devias estar aqui. Tu não devias estar a sangrar. Cassian tentou levantar-se. Ele cambaleou. Leora correu para ele, escorregando sob seu braço, apoiando seu peso com força trêmula. Ele se inclinou para ela, sua respiração quente contra seu pescoço, seu corpo pesado e quente. Ela o guiou de volta em direção à casa segura, mas eles não conseguiram. Uma sombra entrou no corredor. Um homem alto, largo, armado. Leora congelou. Cassian enrijeceu. O homem sorriu. Um sorriso frio e cruel que não alcançava seus olhos. Então esta é a garota, ele disse. O sangue de Leora gelou. Cassian deu um passo à frente dela instintivamente. Mesmo ferido, mesmo a sangrar, mesmo mal de pé.
Seu corpo tornou-se um escudo, sua presença uma parede. Deixa-a fora disto, Cassian disse. O homem riu. Tu a fizeste parte disso. A mandíbula de Cassian apertou. Tu queres a mim? Ele disse. Não a ela. O homem encolheu os ombros. Por que não ambos? A respiração de Leora tremeu. Cassian mudou, colocando mais de seu peso em sua perna não ferida. Ele estava a preparar-se para lutar, a preparar-se para matar, a preparar-se para morrer. Não, Leora sussurrou. Cassian, tu não podes. Eu posso, ele disse quietamente. E eu vou. O homem levantou sua arma. Cassian moveu-se rápido. Demasiado rápido para alguém ferido. Demasiado rápido para alguém a sangrar. Ele empurrou Leora atrás dele. A arma disparou. O som explodiu pelo corredor. Leora gritou. Cassian não caiu. O homem sim. Um segundo tiro ecoou. Este de trás do atacante. Os homens de Cassian apareceram no fim do corredor. Armas empunhadas, expressões duras. Está feito, um deles disse. Eles estão todos abatidos. Cassian exalou lentamente, a tensão escoando de seu corpo. Leora correu para ele, suas mãos tremendo enquanto ela tocou seu braço. Cian, ele se virou para ela, e pela primeira vez, ela o viu. Não o chefe da máfia, não o líder temido, não o homem que governava a cidade, mas o homem que tinha quase morrido por ela, o homem que tinha matado por ela, o homem que tinha sangrado por ela, o homem que a tinha escolhido. Ele segurou o rosto dela com sua mão não ferida, seu polegar roçando sua bochecha, com uma gentileza que não combinava com o sangue em sua pele. Acabou, ele disse suavemente. Leora abanou a cabeça, lágrimas ardendo atrás de seus olhos. Não, não acabou. Cassian franziu a testa. O que tu queres dizer? Ela engoliu em seco. Tu não podes continuar a fazer isto sozinha. O olhar de Cassian suavizou. Eu não estou sozinho. Sua respiração engasgou. Ele se inclinou mais perto, sua testa roçando a dela. Sua voz um sussurro contra seus lábios. Não mais. O corredor ficou em silêncio. A guerra tinha acabado, mas outra coisa tinha começado. Algo do qual nenhum dos dois podia se afastar. Algo que nenhum dos dois queria. A casa segura estava quieta novamente. Não a quietude temerosa de antes. Não a quietude tensa de esperar. Uma quietude diferente. Pesada, quente, cheia de algo não dito. Leora sentou-se ao lado de Cassian no sofá, seus dedos roçando levemente a atadura em seu braço. Ele não se encolheu. Ele não se afastou. Ele simplesmente a observou com uma quietude que parecia mais profunda que o silêncio. A guerra tinha acabado, mas as consequências pairavam no ar como fumo. Cassian se inclinou para trás, o cansaço puxando as bordas de sua postura. Ele não era o homem inabalável que ela tinha visto pela primeira vez no cassino. Ele não era a sombra que aparecia em corredores. Ele não era a força intocável que governava a cidade. Ele era apenas um homem que tinha sangrado por ela, um homem que tinha matado por ela, um homem que a tinha escolhido, e ela não sabia como respirar ao redor daquela verdade. Tu devias descansar, ela sussurrou. O olhar de Cassian não deixou o rosto dela. Eu vou. Tu disseste isso horas atrás. Eu o quis dizer então também. Leora exalou suavemente, seus dedos roçando seu pulso. Tu és impossível. Um fraco sorriso puxou o canto de sua boca. Tu também és. Ela desviou o olhar, calor subindo em suas bochechas. O silêncio assentou-se entre eles novamente, gentil desta vez, não afiado. O tipo de silêncio que continha significado em vez de medo. Cassian moveu-se ligeiramente, encolhendo-se enquanto o movimento puxava sua ferida. Leora estendeu a mão instintivamente, firmando-o com uma mão em seu ombro. Ele congelou. Não de dor, de seu toque. Seus olhos levantaram para os dela, escuros e firmes. Tu não devias te preocupar comigo,
Ele disse quietamente. Eu me preocupo. Tu não devias. Eu não consigo evitar. A mandíbula de Cassiane apertou, não com raiva, mas com algo mais suave. Algo que ele não sabia como segurar. Tu não devias te importar com um homem como eu, ele disse. Leora abanou a cabeça. Eu não me importo com o homem que a cidade teme. Ele piscou. Eu me importo com o homem que entrou num corredor para me proteger. Sua voz tremeu. Eu me importo com o homem que me tirou do perigo sem pedir nada. Ela engoliu em seco. Eu me importo com o homem que voltou a sangrar e ainda tentou me proteger. A respiração de Cassian engasgou. Leora olhou para ele, seus olhos firmes. Eu me importo contigo. As palavras pairaram no ar, suaves, frágeis, inegáveis. Cassian não se moveu, não respirou, não piscou. Ele a olhou como se ela fosse algo que ele nunca tinha acreditado que pudesse ter. Algo que ele nunca tinha permitido a si mesmo querer. Algo que ele nunca tinha ousado alcançar. Leora, seu nome deixou seus lábios como uma confissão. Ela se inclinou mais perto, sua voz mal um sussurro. Tu não tens que fingir que tu não o sentes também. O controle de Cassian, seu controle inquebrável de ferro, fraturou, não violentamente, não ruidosamente, mas completamente. Ele estendeu a mão para ela lentamente, dando-lhe todas as chances de se afastar. Ela não o fez. Seus dedos roçaram sua bochecha, quentes e ásperos, e cuidadosos, de um modo que fazia seu peito apertar. Tu me aterrorizas, ele disse suavemente. A respiração de Leora tremeu. Por quê? Porque eu não sei como querer algo sem o destruir. Tu não vais me destruir. Tu não sabes do que eu sou capaz. Eu sei o que tu fizeste por mim. Cassian exalou, sua testa abaixando-se até que repousou suavemente contra a dela. Tu devias fugir de mim. Eu estou cansada de correr. Tu devias me odiar. Eu não. Tu devias me temer. Leora levantou a mão, apoiando-a contra sua mandíbula. Eu não. A respiração de Cassian tremeu. Ele fechou os olhos como se o peso da aceitação dela fosse mais pesado do que qualquer ferida que ele carregava. Tu estás a escolher o homem errado, ele sussurrou. Não, ela disse suavemente. Eu estou a escolher o homem que me escolheu. Cassian abriu os olhos. Algo mudou lá. Algo profundo. Algo cru. Algo que parecia rendição. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, seu toque gentil apesar da força nele. Leia, ele disse, voz baixa, firme, reverente. Tu não sabes o que estás a aceitar. Ela se inclinou em seu toque. Eu sei o suficiente. Silêncio, quente, elétrico, fenol. Cassian baixou a cabeça, seus lábios roçando sua testa. Não uma reivindicação, não uma demanda, não uma posse, uma promessa, um voto, uma rendição. Leora fechou os olhos, sua respiração tremendo. Pela primeira vez desde que ela entrou em seu mundo, ela não sentiu medo, ela não sentiu confusão, ela não se sentiu perdida, ela se sentiu segura. Não porque o perigo tinha desaparecido, não porque o mundo tinha mudado, mas porque ela tinha feito sua escolha. E ele também. Cassian recuou apenas o suficiente para olhá-la, seu polegar roçando sua bochecha. Tu és minha agora, ele disse suavemente. Leora não se encolheu, não hesitou, não desviou o olhar. Eu sei. E eu sou tua, ele lhe acrescentou, as palavras quietas, mas absolutas. Sua respiração engasgou. Ela não tinha esperado por isso. Ela não tinha ousado esperar por isso. Ela não tinha imaginado que ele o diria. Mas ele o tinha feito e mudou tudo. Cassian se inclinou novamente, sua voz um sussurro contra sua pele. Esta é a única guerra que eu sempre quis perder. O coração de Leora retorceu-se. Ela levantou a mão, apoiando-a sobre a dele. Então não lutes contra isso. Cassian exalou lentamente.
Eu acabei de lutar. A noite assentou-se ao redor deles, suave e quente. Final. A guerra tinha acabado. O perigo tinha passado. O mundo lá fora ainda estava escuro. Mas dentro da casa segura, algo novo começou. Não obsessão, não medo, não posse, aceitação. E pela primeira vez, Cassie e Moretti deixou-se sentir isso. E pela primeira vez, Liari, do Hafedamftus, Leora Hale não fugiu.